E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais uma dica. Hoje eu vou ensinar como testar o consumo do relógio quartz com um multímetro analógico comum, sem você ter uma máquina cara para fazer o teste, sem você ter uma máquina absurdamente cara para fazer esse teste. E eu vou ensinar com um multímetro comum, simples, analógico. Fica aí que você vai curtir. O teste do consumo do relógio é uma questão muito importante nas trocas de baterias, principalmente para você evitar problemas de retorno de reclamações dos clientes, porque a bateria durou pouco. É uma coisa muito comum nas relojoarias, nas oficinas, e esse teste do consumo vai te ajudar demais a reduzir bastante esse tipo de problema, porque ao testar o consumo do relógio durante a troca da bateria, você consegue alertar o seu cliente que o relógio vai durar pouco a bateria se não fizer uma manutenção. Se o cliente não aceitar a manutenção e dizer que pode colocar a bateria, pelo menos você já alertou, já explicou para ele e ele já está ciente. Se a bateria descarregar rápido, ele já vai se lembrar na hora. O relojoeiro falou comigo que o consumo estava alto. Então isso é muito importante na troca de uma bateria. No nosso curso Ezequias Relojoeiro que eu estou montando, nós teremos aulas detalhadas sobre essa questão dos consumos, a sequência de troca de bateria, vários detalhes bem importantes na troca de bateria. Mas hoje eu vou dar essa aula aqui bem legal, tenho certeza que já merece o like, tá? Merece o like aqui, o joinha e se inscrever no canal. Se ainda não se inscreveu, você está perdendo. Tem bastante coisa boa aqui. Você chegou aqui agora e não conhece, entra aí, chega aí, vambora, vê os vídeos, né, Laura? Como é que é? O que mais que eu vou fazer? Abre a porta, chega. Já chegue. E aí você vai curtir bastante. Então se inscreve, comente aqui também o que você achou do canal, do vídeo. Tamo junto. Vamos lá que você vai pegar como que faz esse teste aqui. O multímetro que nós vamos usar para fazer esse teste, multímetro comum. Esse aqui é um multímetro até de um preço bem baratinho. Coisa simples mesmo, não precisa de ser algo absurdamente top. Lógico, se você puder ter um multímetro de melhor qualidade, cada vez é melhor. Quanto melhor a ferramenta, melhor para você trabalhar e mais ela vai durar. Mas a qualidade, nesse caso, não vai interferir no teste que nós vamos fazer aqui. Antes de fazer o teste, você precisa calibrar esse ponteiro do multímetro no zero, como esse aqui já está. Vou mostrar aí como faz isso. Para isso, você vai usar esse parafuso que ele veio no meio. Você vai girar até o ponteiro parar no zero ali. Pronto, calibrado. Aí pode seguir com o teste. Depois de calibrado o ponteiro do multímetro, vamos seguir para o teste. Lembrando que precisa ser um multímetro analógico, tá? Se ainda não ficou óbvio nesse vídeo, tem que ser um multímetro analógico para esse formato de teste que nós vamos ensinar aqui. Vou começar com uma maquininha básica, bem básica nos relógios, que é essa Miyota, a Miyota 2035. É esse calibre. 2035. Para fazer o teste, você coloca o multímetro na escala de microampere DCMA, que vai testar corrente. No caso, a nossa corrente aqui é muito pequena, então nós vamos colocar numa escala bem pequena. Vou colocar nessa escala aqui, ó, 0.25, 100. Nessa escala aqui vai medir o microampere que o relógio vai estar consumindo. As pontas de prova nos locais padrões aqui do multímetro, ponteiro alinhado. E aí como você faz esse teste? Com a bateria nova, pega uma bateria nova de relógio, uma bateria nova, testa ela direitinho, ou a bateria do cliente estiver nova também pode ser. Você pega uma bateria e coloca, você vai colocar o relógio para funcionar e a bateria vai ser ligada em série com o multímetro, para ela indicar para você qual é o consumo que ele está dando. Como que é feito? Você vai colocar essa bateria com o polo positivo, que é esse lado da bateria onde tem a escrita,
Você vai colocar ela na platina positiva do relógio, que no caso dessa miota é aqui por cima mesmo, é a platina positiva, toda essa platina dele aqui é o lado positivo. Dessa forma, você vai pegar a ponta de prova negativa do multímetro e vai colocar no negativo da bateria, e a ponta de prova positiva do multímetro você vai colocar no negativo da máquina. Dessa forma, a energia vai passar primeiro pelo multímetro e direcionada para o relógio. Quando o relógio for funcionando, o multímetro vai me falando qual consumo que está dando. Observe como que vai ser. E a escala que você vai ler nesse caso desse multímetro, se o seu multímetro for diferente, entenda aí como é a escala dele para você ler correto. Nesse aqui a escala vai ser nessa de 50, nessa medida aqui, nesses marcadores aqui, ó. E na escala de 50, 40, 30, 20, 10. Tá vendo? 10 microamperes, 20 microamperes, 30 microamperes, 40 microamperes, 50 microamperes. Seria isso. No relógio deve dar dentro da escala de 10 aqui, menos de 10, que essa máquina geralmente consome isso. Observe. Multímetro na escala de microampere, negativo no negativo da bateria, positivo na negativo da máquina. Observa ali que está dando em torno de 3 a menos de 4 microamperes. Essa máquina é nessa média de consumo que ela é. De 3 a 4 microamperes, ela está no consumo normal. Se esse relógio tivesse com consumo alterado, bastante alterado, por causa do circuito, por causa do cristal oscilador, por causa de tivesse com a lubrificação muito seca, esse consumo estaria bem acima ali. Pode ver que ele está chegando nessa escala que eu mostrei que é de 10, 20, 30, 40, 50, aqui ó, 10, 5, ele está chegando próximo aqui de 6 não, está chegando próximo aqui de 3,5 a 4 aqui ó, 3,5 a 4 microamperes. Pode observar de novo, ó. Cada pulso do relógio ele consome 3,5 a 4 microamperes. Nesse padrão, esse relógio, a bateria vai durar a média de 2 anos a 3 anos, que é o projetado para ela durar. Numa máquina dessa, se você testar, por exemplo, e esse consumo estiver lá em 5, 6, por algum motivo de circuito, você já sabe que esse relógio vai ter problema de consumo de bateria. Algo está travando, ou o cristal oscilador está ruim, ou o circuito está consumindo, ou o relógio está pesado porque está seco, algo está acontecendo, e aí você pode alertar o seu cliente e evitar reclamações de bateria ruim, sendo que o problema é no consumo do relógio. Vou mostrar uma outra máquina diferente, para você ver que esse teste dá para qualquer tipo de máquina. Essa aqui é uma máquina multifunção e cronógrafo, uma máquina um pouco mais robusta. A bateria dela é de amperagem maior, que essa bateria 371, ela tem cronógrafo. Então, o conceito é o mesmo, positivo da bateria encostando no positivo da máquina. E aí você segue com o teste. Positivo da bateria encostando no positivo da máquina. E aí vamos seguir. Na mesma escala não muda, se o relógio mudar o modelo do relógio não muda a escala do multímetro. Observe quanto que vai dar esse aqui. Ele está na média de 5 microamperes. Então ele consome uma média de 1,5 a 2 microamperes a mais do que a outra máquina. Geralmente essa média, essa linha de relógios cronógrafo, que tem multifunção, e fica nessa média de 5 a 6 microamperes, até 7 microamperes, dependendo do modelo. Então, se você testar um desse e tiver 8, 9, 10 microamperes, já indica algum problema de consumo do relógio. Beleza? Eu creio que deu para pegar aí. Comenta aí nos comentários, como diz o mineirinho, o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não deu o like, coloque o seu comentário. Tem uma questão que a gente precisa pontuar, é que para você saber se realmente essa máquina que eu testei está com consumo alto, você faz um teste com outras máquinas similares, ou a mesma, ou similar. Pega uma máquina nova, se você tiver na sua oficina, um relógio novo,
Você pode pegar uma máquina Miota dessa nova ou recém-revisada e comparar. E com o tempo você mesmo pode criar uma tabela aí, imprimir, fazer da melhor forma você achar, para você ter sempre em mãos aí qual que seria esse consumo normal de um relógio desse. Eu já tenho uma noção, porque a gente já trabalha mais tempo, e já tenho uma noção que a cronógrafo geralmente é de 5 a 6, no máximo 7, e Miota, assim, relógios mais básicos, só ponteiro, é média de 3 a 4 microampere. Mas para você ter uma noção, pode testar de uma máquina para outra, e aí você vai comparando os modelos de máquina, e com o tempo você já vai memorizando qual que é a média de consumo aí. É isso aí, até o próximo vídeo.